Um pai subiu um monte com o filho. Desceu com o filho. Mas o que aconteceu no meio daquelas horas mudou a história da fé para sempre. Isso não é uma história sobre fé bonita, é sobre o momento em que tudo o que você ama é colocado na balança. Naqueles dias, Deus chamou Abraão para uma prova que nenhum homem deveria ter de enfrentar. A ordem não parecia apenas difícil, parecia impossível de suportar. Deus pediu justamente Isaque, o filho prometido, o filho amado, o filho do milagre. Tudo o que Abraão esperou por décadas agora parecia estar sendo colocado sobre um altar. Naquela madrugada, ele se levantou sem protestar e começou a preparar a viagem. Ninguém via a tempestade que se formava dentro do coração daquele pai. Ao lado dele, Isaque caminhava sem imaginar o peso real daquela jornada. Cada passo afastava Abraão da segurança e o aproximava do momento mais doloroso de sua vida. A promessa e a prova agora andavam juntas pela mesma estrada. Durante 3 dias, o silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. No primeiro dia, a dor ainda era um choque que ele mal conseguia tocar. No segundo, o cansaço do corpo não era nada perto do peso da alma. No terceiro, o monte enfim apareceu diante deles como um chamado e uma sentença. Abraão reconheceu o lugar de longe, e seu coração deve ter estremecido. Era ali que a fé deixaria de ser discurso e se tornaria entrega. Então Abraão mandou os servos ficarem para trás, e seguiram apenas pai e filho. A partir dali, nenhum outro ombro poderia carregar aquele segredo. Abraão colocou a lenha sobre Isaque, e essa imagem atravessa os séculos como um sinal. O filho subia o monte levando a madeira do próprio sacrifício. Nas mãos do pai, o fogo e a faca pareciam pesar mais do que pedra. A cena era simples por fora, mas por dentro carregava um abismo. Então Isaque fez a pergunta que atravessa o coração de qualquer pai. Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Naquela pergunta, a dor escondida de Abraão ficou ainda mais aguda, mas sua resposta foi uma mistura de fé, obediência e esperança sobrenatural. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois continuaram subindo, unidos por um mistério que só o céu compreendia por inteiro. Cada metro daquela trilha parecia apertar ainda mais o tempo. Quando chegaram ao topo, Abraão começou a construir o altar pedra por pedra. Não havia multidão, não havia música, apenas o céu, o monte e a obediência. A lenha foi colocada em ordem, como se cada gesto estivesse sendo registrado pela eternidade. O momento se aproximava e não havia mais como voltar atrás. A Bíblia não registra a resistência de Isaque, e isso torna tudo ainda mais profundo. O filho prometido parece entender que existe algo maior acontecendo naquele monte. Ali, fé não era sentimento bonito, era confiança quando tudo parecia escuro. Abraão então tomou Isaque e o colocou sobre a lenha preparada. Você já ficou em silêncio diante de algo que Deus pediu e não conseguiu entender? Escreve aqui embaixo, eu confio. Quero ver quem está nessa jornada. O monte inteiro parecia prender a respiração. Nenhuma prova de Abraão tinha chegado tão longe. O pai de multidões agora estava diante da perda de seu único herdeiro da promessa. Mesmo assim, sua mão não recuou daquilo que Deus havia pedido, porque a fé verdadeira obedece antes mesmo de entender como a história vai terminar. Em algum lugar dentro dele, Abraão cria que Deus ainda podia fazer o impossível, talvez até ressuscitar o filho que ele mesmo havia dado. Então chegou o instante em que a faca foi erguida. O tempo pareceu congelar sobre o Monte Moriá. Era o segundo antes da dor absoluta, mas foi exatamente ali que o céu rompeu o silêncio. Abraão! Abraão! Veio a voz que parou a morte no ar. Deus não queria a morte de Isaque, queria revelar o que havia no coração de Abraão. Não estendas a mão sobre o menino. Naquele instante, o terror se transformou em temor santo. Isso aqui precisa chegar em alguém que está no monte hoje, alguém que está com a faca na mão sem entender o que Deus está fazendo. Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora.
O Deus que parecia pedir tudo, agora mostrava que também é o Deus que poupa. Abraão acabara de atravessar a noite mais escura da fé, mas a revelação ainda não havia terminado. Atrás deles, um carneiro estava preso pelos chifres no mato. Aquilo não era acaso, era provisão. Deus havia preparado o substituto no exato instante da necessidade. O filho foi poupado, e o carneiro apareceu no lugar dele. E naquele monte nasceu uma imagem que apontava para algo muito maior. Abraão ofereceu o animal e o monte deixou de ser lugar de dor para se tornar lugar de revelação. Ali, ele deu um nome àquele lugar que ainda ecoa até hoje. No monte do Senhor se proverá. A prova tinha terminado, mas a mensagem estava apenas começando, porque Deus não estava destruindo a promessa, estava mostrando quem sustentava a promessa. Isaque não era maior do que Deus, e Abraão precisava provar isso dentro de si. A fé que idolatra a bênção se perde, mas a fé que confia em Deus encontra vida. Por isso, essa história não é apenas sobre entrega, é sobre revelação do caráter de Deus. Ele prova, mas também provê. Ele pede confiança, mas não abandona no momento decisivo. Ele conduz até o limite, mas continua sendo o Senhor da misericórdia. E existe ainda um detalhe que torna tudo mais impressionante. Séculos depois, outro filho subiria a um monte carregando madeira sobre os ombros. Mas dessa vez, o pai não pouparia o próprio filho. O que aconteceu com Abraão e Isaque apontava adiante para a cruz. No monte de Abraão, Deus mostrou que pode prover um substituto. No Calvário, ele entregaria o cordeiro definitivo. Por isso, esta não é só a história de um teste, é a história de uma verdade eterna. Deus nunca exige além do que ele mesmo está disposto a dar. A dor de Abraão não foi vaga. A obediência que parecia levar à perda terminou revelando vida. Quando tudo parecia prestes a acabar, Deus mostrou que ainda estava escrevendo a história. Vemos medo real, obediência real e um Deus realmente presente. Vemos um pai tremendo, um filho confiando e o céu intervindo no último segundo. Vemos que a provisão de Deus não chega cedo demais, mas também nunca chega tarde demais. Chega exatamente quando a fé não pode depender de mais nada além dele. O Deus que prova também é o Deus que vê. O Deus que pede também é o Deus que prepara. O Deus que silencia por um tempo ainda continua escrevendo o desfecho. E quando o desfecho chega, ele não apenas resolve a dor, ele revela glória. Foi assim no monte de Abraão, e seria assim em plenitude no monte da cruz. Por isso, a verdade sobre o sacrifício de Abraão não termina em perda, termina em provisão, termina em revelação, termina em esperança para quem pensou que tudo estava prestes a acabar, porque no momento mais escuro, Deus já havia preparado o que viria depois, e essa é a verdade que torna essa história impossível de esquecer. Me conta nos comentários, qual parte dessa história chegou mais fundo em você hoje?